Estudos estilísticos sobre o Livro de Mórmon demonstraram repetidamente a presença de vários estilos de escrita distintos, e que esses estilos são consistentes com os autores descritos no texto. Por exemplo, as nuvens coloridas neste gráfico mostram como os escritos dos principais autores do Livro de Mórmon formam agregados distintos, com base em seu vocabulário e na frequência com que usaram determinadas palavras. É natural que questionemos se a diversidade de estilo do Livro de Mórmon seja de alguma forma única ou impressionante. Em um estudo recente, pesquisadores fizeram uma análise estatística dos padrões de palavras de personagens fictícios criados por 4 romancistas conceituados do século XIX: Jane Austen, Charles Dickens, James Fenimore Cooper e Mark Twain. Como ilustrado neste gráfico, os resultados mostram que, em graus variados, cada autor foi capaz de criar uma voz distinta para cada um dos personagens fictícios em suas histórias. Em termos estatísticos, pode-se dizer que a voz de Elizabeth Bennet, de Jane Austen, é verdadeiramente distinta da voz de seu interesse amoroso, Sr. Darcy. E o personagem de Mark Twain, Tom Sawyer, realmente tem uma voz diferente de seu amigo, Huckleberry Finn. Embora as vozes dos personagens geralmente sejam agregadas por seu autor, elas são distintas o suficiente para serem consideradas separadas uma das outras. Após detectar as vozes distintas desses personagens de romancistas do século XIX, a equipe de pesquisa aplicou o mesmo método estilístico aos personagens do Livro de Mórmon. Os resultados mostram que a diversidade de vozes no Livro de Mórmon é impressionante, que 28 vozes distintas foram encontradas e que se alinham às palavras ditas por 28 personagens diferentes no texto. Surpreendentemente, sua diversidade de vozes é ainda maior do que a diversidade composta alcançada por Austen, Dickens, Cooper e Twain, somando seus 8 romances. No gráfico, a nuvem laranja representa a diversidade de vozes do Livro de Mórmon, comparada à diversidade de vozes de outros autores do século XIX. Esses resultados fornecem evidências estatísticas que apoiam as alegações que o próprio Livro de Mórmon faz sobre sua autoria. Mesmo que Joseph Smith tivesse sido um escritor experiente e habilidoso para fabricar o Livro de Mórmon, ele precisaria ter a capacidade de criar vozes ficcionais distintas que superassem alguns dos maiores romancistas de sua época. No entanto, o próprio Joseph e todos os que o conheciam bem insistiam que ele não tinha habilidade como escritor. Além disso, ao contrário dos grandes romancistas da época de Joseph Smith, não há evidências de que ele tenha se engajado em qualquer esforço literário preparatório antes de traduzir o Livro de Mórmon. É difícil imaginar que um fazendeiro da fronteira com educação formal limitada e nenhuma realização literária poderia criar uma obra de ficção com tamanha variedade de vozes estatisticamente diversas, e o teria feito em apenas 90 dias. Em contraste com esse cenário, as próprias afirmações do Livro de Mórmon sobre sua autoria são fortemente apoiadas pelos resultados dessa análise estilística mais recente. Se o texto original do Livro de Mórmon realmente foi escrito por vários profetas antigos ao longo de 1000 anos, isso explicaria por que sua diversidade de vozes é tão impressionante. E agora você sabe o porquê.